Graça e paz, irmãos, amém? Nós pedimos nesse momento, fala minha alma, Senhor, que nessa noite o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Como eu já havia dito a vocês hoje pela manhã, Deus fez algo aqui bem interessante hoje. Pela manhã, eu não sabia, o nosso irmão Pedro, ele trouxe uma exposição sobre a questão dos pais e filhos, e eu já tinha preparado bem antes, né? E não sabia que ele ia ministrar sobre esse tema, também uma mensagem mais voltada para esse relacionamento entre pais e filhos, né? Só que hoje nós iremos, agora à noite, ver um outro aspecto desse relacionamento. Nós iremos hoje, agora à noite, falar sobre o tema conversando e corrigindo filhos com sabedoria. Então, você que tem filhos, certo? Você que tem filho, que está com dificuldade, que fica aquele peso, meu Deus, será que eu estou corrigindo de forma correta? E aqueles que têm um desejo de aprender, que pedem a Deus, Senhor, me ensina a conversar com os meus filhos e poder corrigir. Eu queria que nessa noite você pudesse atentar para a mensagem que Deus colocou em nossos corações. E eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, pela experiência de 3 filhos que estão aí crescendo e que todos os dias é um desafio novo, a gente percebe que esse tema é um tema desafiador. Poder falar de disciplina, de correção e de conversação, comunicação com os filhos. Então, abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. Nós iremos ler o versículo de número 5. E à medida que você for encontrando, fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Você que está nos ouvindo na internet, que conhece alguém que está passando dificuldades em relação à comunicação com seus filhos e à correção, compartilhe o link para que eles possam também ouvir a mensagem de Deus nessa noite. Então, Provérbios capítulo 20, o versículo de número 5, diz assim, eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos, tá bom? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Vamos repetir todos juntos? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Feche seus olhos e peça a iluminação do Senhor mais uma vez nessa noite. Meu Senhor, queremos te pedir nesse momento socorro. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Reconhecemos a nossa fraqueza, a indisposição do coração, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo, para que possamos ser orientados por Ti, Pai, para que possamos, Deus, saber como educar, como corrigir, como mostrar o Teu caminho aos nossos filhos. Eu te peço, seja com cada pai, com cada mãe, com cada tio, com cada avô, com cada avó que aqui está nessa noite, que o Senhor fale aos seus corações e que a Tua palavra, Senhor, possa ser o norte, como ela sempre é, na criação dos nossos filhos. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de nós, pois sem Ti nós não podemos fazer nada. Assim eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Conversando e corrigindo filhos com sabedoria. Com sabedoria. Irmãos, Deus, Ele nos deu a responsabilidade pela correção e pela disciplina dos nossos filhos. Se você tem filhos, você deve assumir esse papel. Você deve assumir essa responsabilidade diante de Deus, de ser um representante de Deus na vida do seu filho, mostrando para ele o caminho, ensinando e corrigindo no bom caminho. Nós somos responsáveis, irmãos, por Deus, responsáveis por instruir os nossos filhos no caminho de Deus. E nessa tarefa nós devemos nos colocar em 2 posições que eu queria chamar a sua atenção inicialmente. Primeira posição, acima dos nossos filhos. A correção nos dá a posição de estar acima deles, olhar para eles e dizer o seguinte, olha, quem vai dar a direção para você sou eu. Quando nós agimos assim, nós entendemos o nosso papel, a responsabilidade, a missão que Deus nos deu. Mas também corrigir filhos é estar ao lado dos nossos filhos. Porque, irmãos, a correção, ela requer de nós humildade, para perceber que também somos falhos,
que os nossos filhos, assim como nós, também errarão, pecarão. Acima deles, nós compreendemos o nosso papel. E ao lado dos nossos filhos, aprenderemos a agir e a corrigir de forma humilde. O sábio, ele disse o seguinte, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, um texto bastante conhecido de todos nós. Ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Quem é que tem essa responsabilidade? Os pais. E esse ensinamento requer que nós sejamos representantes de Deus na vida dos nossos filhos, para mostrar a eles o caminho correto, o caminho da justiça, mas também compreendendo o nosso coração tortuoso, o nosso coração falho, e sendo humilde para dizer: meu filho e minha filha, eu também já errei, eu também sou falho. Moisés, ele colocou primeiramente sobre os pais o dever de ensinar a lei aos seus filhos. Abra sua Bíblia e veja comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, quando Deus então ali fala com Moisés, e Moisés se dirige ao povo, Deus diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Observe primeiramente, essas palavras, que palavras são essas? A lei do Senhor. Elas estarão onde? No coração. E no coração de quem? Dos pais. E aí ele continua dizendo: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, o povo de Deus deveria guardar a lei de Deus, a vontade de Deus no seu coração, e uma vez que o povo tivesse a vontade de Deus guardada no seu coração, eles tinham a responsabilidade de ensinar, memorizar, fazer os seus filhos de fato se lembrarem da lei do Senhor, para não esquecerem da vontade do Senhor e não quebrarem a aliança com Deus. Moisés chama a responsabilidade dos pais. Ele não se refere primeiro aos sacerdotes. Ele chama primeiramente aos pais, chama os pais a educar os seus filhos. Meus irmãos, muitas vezes os nossos filhos vão errar. Você que tem filhos, pode ter certeza. Por mais que hoje eles tragam alegria ao seu coração, haverá momentos em que eles vão tomar escolhas que vão entristecer o seu coração. Que vão ser escolhas que não serão exatamente de acordo com aquilo que você pensou. Meus irmãos, eles também são descendentes de Adão. E como descendentes de Adão, os seus corações estão inclinados para o pecado. O coração deles, irmãos, estão ali mais desejosos de viver uma vida sem Deus. E é por isso que a gente precisa pedir a Deus que trabalhe no coração dos nossos filhos, para que os nossos filhos de fato sejam regenerados e amem a Cristo Jesus sobre todas as coisas. Como descendentes de Adão, eles vão pecar, eles vão falhar. Assim, irmãos, como os rios se inclinam para o mar, assim também é o coração dos nossos filhos para o pecado. Eles não nascem perfeitos, eles nascem em pecado. E o pecado os inclina para distante de Deus. E é aí que Deus graciosamente coloca a mim e coloca a você na responsabilidade de ensinar o Evangelho, na responsabilidade de pregar Jesus Cristo, de pedir a Deus e orar por eles, e pedir para que Deus os converta, para que Deus os regenere, para que Deus os salve. Meus irmãos, devemos estar atentos à premissa da educação moderna. O que é a premissa que premissa é essa, pastor? A premissa de que o homem é bom por natureza. O homem é bom por natureza. Há um filósofo ateu chamado Rousseau, que ele propunha a ideia do bom selvagem. O que é o bom selvagem? O bom selvagem é o homem em seu estado natural. E o homem em seu estado natural, de acordo com esse filósofo, é um homem bom. É um homem que não há maldade. É um homem que no convívio com o próximo faz o bem ao próximo. Essa é só uma teoria, é só uma premissa, porque na realidade, irmãos, não é assim que a coisa funciona. Todos nós sabemos que o nosso coração é pecaminoso. Todos nós sabemos que os nossos filhos, mesmo pequenininhos, já são manipuladores. Meus irmãos, eu tenho 3, todos os 3
quando eram pequenininhos, assim como Bernardo, o mais novo, é hoje, todos os três davam demonstrações claras de que o pecado estava lá alojado no coração deles, manipulando, né? Fazendo coisas que a gente pergunta: quem foi que ensinou isso a esse menino? E a gente fica abismados, assustados. É o pecado que está lá. Nós precisamos ter cuidado com essa premissa que não é bíblica e não é verdadeira, porque a palavra do Senhor mostra e nos diz que o homem já nasce em pecado. E partindo então dessa premissa de que todos somos pecadores, nós precisamos olhar para os nossos filhos e perceber que eles precisam ser corrigidos. Na educação moderna, o que é que os professores e educadores muitas vezes fazem? Eles dizem o seguinte: a criança é boa, deixa ela seguir o curso do seu próprio coração, deixa ela seguir os caminhos que ela quer, os pais não podem interferir. Não é assim que a palavra de Deus nos revela, não é assim que a verdade nos diz. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Paulo disse o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória do Senhor. João ainda nos diz o seguinte: que se alguém aqui diz que não tem pecado, este é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Ou seja, vem de outro lugar, vem de outro ser, mas não vem de Deus. Meus irmãos, os seus filhos, os nossos filhos, eles são pecadores, eles vão errar. E você, como pai, precisa tomar consciência disso, para você não acordar da ilusão e perceber que os seus filhos vão fazer coisas que vão desagradar o seu coração. Mas também não se apavore tanto não, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, porque você não está perdido, você tem a palavra de Deus. Como disse o salmista, a palavra é lâmpada para os meus pés, é ela quem nos instrui no caminho reto, é ela quem clareia diante de nós os buracos, os obstáculos, os pecados que vão aparecer. E se nós entendermos a palavra e buscarmos na palavra a sabedoria de Deus, nós encontraremos o caminho para poder educar os nossos filhos, para poder guiá-los no caminho que agrada a Deus. Ao corrigir nossos filhos, devemos exercitar o que eu gostaria de chamar nessa noite de uma comunicação corretiva. Ao corrigir os nossos filhos, nós precisamos entrar numa conversa com eles e saber nessa conversa corrigir os nossos filhos. Antes de prosseguir, deixa eu aqui trazer à tona um erro que muitos pais cometem ao pensar em comunicação com os filhos. Sabe qual é o erro? É que os pais muitas vezes querem que os filhos os entendam, ou seja, nós queremos que os nossos filhos saibam o que nós queremos e nós, como pais, muitas vezes não sabemos o que os nossos filhos querem. E quando nós sabemos de fato o que os nossos filhos querem, é que nós teremos condições de poder guiar o coração deles. Meus irmãos, precisamos entender que a comunicação, ela é um diálogo. Ela é um diálogo, ela não é um monólogo. O monólogo é quando você está sozinho falando, né? Você está lá falando algo sozinho, olha, tal. Então você está fazendo um monólogo. Mas comunicação verdadeira só existe quando há diálogo. Essa expressão diálogo, ela requer duas pessoas. Duas pessoas que falam, eu falo, e o outro lado também fala. Na comunicação corretiva que nós precisamos aplicar aos nossos filhos e que a Bíblia nos ensina, é preciso que haja diálogo. Eu diria, sem medo de errar, que a grande maioria dos pais, eles praticam um monólogo na hora de corrigir seus filhos. Eles chegam para os filhos e dizem o seguinte: meu filho, você sabe que está errado, é assim que eu quero, você não pode fazer isso, isso me desagrada. E o filho entende. Papai não gosta disso, papai não quer isso. Mas fica aquela lacuna. Mas papai não está entendendo o meu coração. Mamãe não está entendendo o que é que está passando aqui, os meus dilemas, e que eu preciso ser orientado. Meus irmãos, na comunicação não devemos falar aos nossos filhos. Escute bem o que eu estou dizendo. Na comunicação corretiva não devemos falar aos nossos filhos, mas com os nossos filhos. Com os nossos filhos. E eu vou lhe dizer uma coisa: enquanto a árvorezinha
é pequena, a jaqueira que dá jaca é pequena, você corrige, bota para um lado, bota para o outro, mas quando a jaquinha começa a crescer, o caule começa a engrossar, e você quer tentar virar para um lado ou para o outro, você vai perceber que você não consegue. Quando chega a adolescência, que aí eles não querem mais ouvir você, e você não terá mais paciência de ouvi-los, aí a coisa fica difícil. Tem pais que ficam atordoados e não sabem o que fazer. Meu Deus do céu, meu menino agora não quer mais nem saber, virou de 8 para 80. Meus irmãos, muitos pais erram na comunicação porque querem ser apenas compreendidos. Querem ser apenas compreendidos. Não têm a capacidade de sondar o coração dos seus filhos. Pare e pense por um instante, você que está me ouvindo nessa noite, você sabe realmente quais são os dilemas do coração do seu filho? Você sabe o que é que está tirando a paz deles nesse momento? Você tem conseguido ouvir o que os seus filhos têm dito e entrar no mundo deles? Ou será que você só tem dito para eles o que você quer e o que você quer, e eles têm compreendido isso, mas ninguém tem falado ao coração deles? Meus irmãos, um pastor, orientador de família, que eu gosto muito dos escritos dele, escreveu um livro muito interessante, intitulado Pastoreando o Coração das Crianças. O nome dele é o Ted Tripp. O Ted Tripp, ele disse o seguinte, ele definiu o objetivo da comunicação com os nossos filhos da seguinte forma: seu primeiro objetivo, escute bem, abrindo aqui aspas, seu primeiro objetivo na correção não deve ser dizer a seus filhos como se sente acerca do que eles fizeram ou disseram. Seu filho errou, seu filho fez alguma coisa de errado, seu primeiro objetivo não deve ser: eu vou dizer para eles que eu estou chateado. Isso tem o seu momento. Mas aí ele diz o seguinte: deve ser antes procurar entender o que está acontecendo dentro deles. Fecha aspas. Irmãos, o objetivo da comunicação, se queremos educar os nossos filhos e corrigir os nossos filhos, é entrar no mundo interior deles, é chegar ao coração deles, perceber quais são esses dilemas e a partir de então, dar as coordenadas, dar a orientação, remediar com o Evangelho. Vocês que estão com filhos pequenos aqui na nossa igreja, graças a Deus, esses últimos dias, muitas criancinhas têm nascido, muitas famílias aí estão crescendo. Esse é o desafio que vocês têm, viu? O desafio de entrar ali no coração dos filhos de vocês. É bem verdade que o coração, só Deus é quem pode entrar. Mas a palavra do Senhor nos faz olhar ali e pisar um pouco naquele coração que está ali, andar um pouco por aquele coração. Meus irmãos, eu poderia exemplificar quando é que isso acontece. Quando muitas vezes os nossos filhos, eles dão birra porque não querem vestir uma roupa. Esses dias uma pessoa lá em casa botou na cabeça que não queria vir para a igreja com uma roupa, porque a roupa não combinava. Porque a roupa não combinava. E por um instante a gente disse: você vai com a roupa que nós queremos. E ela veio. Mas depois nós percebemos, irmãos, que perdemos ali uma oportunidade de conhecer um pouco mais dos desejos e das características daquela criancinha. Porque todas as vezes, irmãos, que a birra aparece, todas as vezes que a criança está lá e começa a ficar embirrada, eu não quero, ali é uma oportunidade de entrar no coração e corrigir. Meus irmãos, ensine seus filhos a se expressarem. Você nunca vai se comunicar e corrigir seu filho biblicamente com o Evangelho se você não permitir que os seus filhos se expressem. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão esconder de você algumas coisas que você precisa saber. Se você não der aos seus filhos o ambiente para que eles se expressem sem medo, eles vão esconder algumas coisas de você. Faça colocações que ajudem seus filhos a se expressarem e agirem de uma maneira que você possa ver realmente o que é que está tomando o coração deles. Eu vou dar aqui para você algo bem prático. Evite fazer perguntas complexas aos seus filhos.
Ah, pastor, mas eu nunca faço perguntas difíceis aos meus filhos. Eu sempre pergunto de maneira que eles respondem. Eu vou dizer uma pergunta que eu evito fazer lá em casa, porque eu sei que eu nunca vou ter uma resposta com muita clareza. Qualquer pergunta que eu comece assim, por que você fez isso ou aquilo? Irmãos, para uma criança, na idade dos meus filhos, é extremamente complexo ela dar uma resposta a partir do porquê você fez isso. Porque, pare e pense, por quê? Vou dar razões. A criança não pensa assim ainda. Então, ao invés de dizer, por que você fez isso? Às vezes eu digo o seguinte, o que você estava sentindo quando fez isso? O que é que você estava sentindo? Me diga aí. Foi o que passou no seu coração? Aí ela vai, papai, eu fiquei irado. Papai, me deu uma vontade. Outras vezes dizem assim, papai, eu não sei porquê. Eu não queria falar, mas falei. Meus irmãos, além disso, você poderia perguntar, meu filho, minha filha, o que foi que piorou depois do que você fez? Depois do que você fez, foi que piorou? Ela vai conseguir responder. Então, faça pergunta que os seus filhos possam responder. Façam perguntas que eles possam entender e dar uma resposta que vai abrir para você a porta para você ver o que está lá no coração deles. Meus irmãos, para chegar ao coração dos nossos filhos, precisamos que eles se expressem. Eu sei que a gente está vivendo hoje, a modernidade trouxe para nós aí uma certa abertura para a gente conversar sobre muita coisa. Hoje não vivemos mais naquele tempo em que a menina, quando entrava, tinha a sua primeira menstruação, ela ficava apavorada. Hoje em dia, os pais estão mais abertos para conversarem sobre isso, né? Muitas vezes a menina já não tem mais aquele receio e vão lá e conversam sobre isso. Com o homem também, quando começa a aparecer uns pelinhos diferentes, chega papai, mamãe, ó, eu estou passando por isso, não tem mais aquele receio de outrora. Isso é bom, mas às vezes, irmãos, ainda é possível encontrar pessoas que fecharam as portas para que os seus filhos se expressem. Querem corrigir o seu filho, querem o melhor para os seus filhos, mas trancaram a porta da comunicação. Já não conseguem ver o coração dos filhos porque simplesmente não permitem que os seus filhos se expressem. Ah, mas se ele se expressar e disser isso, eu vou pegar ele. Se ela disser isso, eu pego ela. Meus irmãos, para chegar ao coração dos nossos filhos é preciso que eles tenham esse contexto. Pergunto a você que está aqui nessa noite, seus filhos têm se expressado diante de você? Será que os seus filhos têm encontrado na sua casa um lugar onde eles podem abrir o coração deles? Eu vou lhe dizer uma coisa, se eles não encontrarem isso em casa, eles vão encontrar em outro lugar. Vão encontrar na roda de amigos, lá na praia. Vão encontrar nas redes sociais com pessoas que eles não conhecem. Eles vão abrir o coração lá. O coração deles devem ser abertos para você, que é pai, para você que é mãe. Dê a oportunidade deles se expressarem, para que você possa contemplar o interior o coração deles, e poder remediar o coração deles. Três questões precisam ser examinadas ao corrigir os nossos filhos. Atentem bem, se você não tiver uma caneta aí, depois você vai assistir e anotar essas três questões, para que você possa depois, quando estiver lá diante dos seus filhos, diante daqueles que você precisa corrigir, você possa lembrar dessas questões. A primeira delas é o seguinte, 3 questões que precisam ser examinadas ao corrigir os filhos. Primeira delas, o que os levou a agir daquela forma? Quando nós paramos e perguntamos o que foi que levou a minha filha, o meu filho a agir como ele agiu, sabe o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o pecado lá. Você vai ser capaz de ver a natureza do pecado. O pecado que está ali agindo, atuando no coração deles, ou no coração dele, ou no coração dela, para se distanciar de Deus, para trazer a você aquilo que não vai te agradar, aquilo que vai desagradar o seu coração. Quando nós encontramos então qual é o pecado, nós definimos então que pecado é esse.
E entendendo qual é o pecado que está atuando lá, muitas vezes o orgulho, a murmuração, que já está lá alojado, irmãos, que já está lá. Esses dias eu vi uma criança fazendo isso, uma criança dizendo o seguinte: olhe, lá na minha escola, né, eu sou o melhor, porque eu faço minhas atividades melhor do que fulana, do que cicrano, do que beltrano. E ali estava o pecado, irmãos, atuando ali, o orgulho atuando no coração daquela criança, fazendo com que ela pudesse ter uma autoimagem de que ela é a melhor de todas, mas melhor quando o outro está embaixo, melhor quando ela tem a capacidade de pisar na cabeça do outro, e o pecado está lá. O pecado não só é aquela mentira que seu filho vai dizer a você, e ele vai dizer muitas e muitos momentos, e você vai ter que dar a oportunidade dele se expressar, dele dizer a verdade. Meus irmãos, esses dias a gente vinha um dia desse da escola, e acabou que a gente vinha com alguém dentro do carro, e um dos nossos filhos começou a embirrar, e começou a dizer algumas coisas dentro do carro, irmãos, que nos incomodou demais, porque disse coisas que não eram verdadeiras. E aí disse: olha, mas você faz isso, faz aquilo outro, porque tinha alguém dentro do carro, irmãos. A ira foi subindo, eu dirigindo o carro, Mirelle também. Eu não acredito que eu estou escutando isso não, dentro de mim, né? E não sei o que. E aí quando chegou em casa, aí a gente distante disse: olha, é verdade que a gente faz isso com você? Não, não é verdade não. E por que você diz aquilo? Não, pois agora a gente vai fazer isso mesmo. Foi aí que a gente colocou ele de castigo, deu uma disciplina, né? E dali para frente a gente teve a oportunidade de conversar com ele, entender o porquê que aquilo ali apareceu no coração. E quando ele disse aquilo ali apareceu, eu não sei, eu dei vontade de dizer, eu disse: sabe o que é isso? Pecado. É o orgulho agindo no seu coração. Seu coraçãozinho é pecaminoso. Não se engane. Não pense que você é perfeito, não pense que você é infalível, você tem pecado aí. E todas as vezes então que esse tipo de sentimento volta a agir, ele já sabe: é pecado, é o pecado, eu preciso orar, eu preciso pedir graça a Deus. Meus irmãos, essa é a primeira questão. A gente precisa perguntar aos nossos filhos: o que levou você a agir dessa forma, né? Eles não vão saber responder, mas você vai ter que ter em mente isso. O que é que levou eles a agirem dessa forma? E aí você vai perceber que pecado é. A segunda questão é: como as pessoas reagem diante daquela tentação? Como é que as pessoas reagem diante daquela tentação? Ou as possíveis reações de qualquer pessoa numa tentação como aquela? Como é que as pessoas reagem quando elas se sentem inferiorizadas, por exemplo? Você vai perceber que há quase um padrão em todos nós. Quando nós nos sentimos humilhados, inferiorizados, uma maneira de agir. E a maneira é sempre buscando alguma coisa que mostra que nós precisamos estar por cima, que nós estamos por cima, porque nós somos bons. E quando não encontramos isso muitas vezes maltrata o nosso coração. Por que precisamos pensar nessa segunda questão? Porque pensando nela, nós incluiremos os nossos filhos na humanidade caída. Nós ensinaremos aos nossos filhos: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, você é tanto pecador quanto eu sou pecador. Os nossos filhos não podem olhar para nós e dizer: eles são perfeitos, não falham. Eles falham. E Deus nos dá muitas oportunidades para que a gente mostre isso. Muitas vezes uma maneira de falar, uma decisão mal tomada que a gente tem, e que a gente precisa chamar os filhos e dizer assim: meu filho, me perdoe porque eu errei. Me perdoe. Tem pais que nunca fizeram isso. Passaram a imagem de perfeição. Meus irmãos, a gente precisa incluir os nossos filhos na humanidade caída. E para isso precisamos mostrar para eles como é que o pecado atua no coração e o que é que o pecado faz. Quando o pecado, ele atua no coração, despertando o orgulho, ele nos leva a querer humilhar, rebaixar o outro, dizer: olha, você não é melhor do que eu. E percebendo isso, a gente precisa remediar, que é a última questão. A terceira questão é a seguinte: como eles reagiram àquela tentação?
Perceba, primeiramente, né, o que levou eles a agir daquela forma? O pecado. Esse pecado que atuou no coração deles é um pecado que não só é deles, é nosso também e é de toda a humanidade. E por fim, a questão é como eles reagiram, porque a sabedoria está aí. É aí que vai aparecer o momento para a gente poder orientá-los. Como foi que eles agiram quando o sentimento veio, quando a ira chegou ao coração deles, quando a vontade de desobedecer chegou ao coração deles? Como foi que eles reagiram? Irmãos, nós precisamos entender isso para poder remediar o pecado no coração dos nossos filhos. Mas não é remediar segundo o que nós queremos, né? Hoje de manhã o Pedro falou sobre isso. Não é remediar porque eu acho que o melhor caminho é esse. Meus irmãos, nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade que nos ensina como remediar o pecado. Meus irmãos, é nesse momento em que a gente percebe a reação que eles tiveram ao pecado no coração, que nós estaremos prontos para remediar com algum aspecto do Evangelho. Ensine o aspecto do Evangelho que remedia o pecado do seu filho. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Para o egoísmo do seu filho, para aquela criança que cresceu sozinha, que tudo é dela, né? Ou para aqueles pais que incentivaram seus filhos, mesmo que tenham outros filhos em casa, a serem egoístas, a não aprenderem a dividir nada. Como é que o Evangelho nos ensina a remediar, irmãos, esse pecado no coração dos nossos filhos? Sabe como? Mostrando para eles a solidariedade de Cristo Jesus. Jesus, irmãos, veio a este mundo. Jesus deixou a sua glória, abriu mão da sua glória, se encarnou entre nós, tomou a forma de servo para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação. Quando nós mostramos então o que Cristo Jesus fez, a solidariedade de Cristo, nós estaremos ensinando aos nossos filhos como lidar com o egoísmo no coração deles. Mas não segundo o que eu quero. Porque você não pode agir porque eu não gosto quando você age assim. Ou então, às vezes, numa educação errônea, a gente começa a dizer o seguinte: olha, muita gente vai ver o que você está fazendo, viu? E tem aqueles que dizem até assim: olha, papai do céu não gosta que você faça isso. Aí cria aquela imagem da criança de que Deus é aquele Deus que está pronto para matá-la, fulminá-la, porque ela pecou, ela falhou. Meus irmãos, a gente tem que olhar para o Evangelho, ensinar a partir de Cristo Jesus os nossos filhos a lidarem com seus pecados. E no caso do egoísmo, basta mostrar a solidariedade de Cristo, o que Cristo fez por nós, quando nós não merecíamos, como Jesus, como Deus se encarnou, não quis ficar lá na eternidade, veio a este mundo para compartilhar da glória dele conosco. E aí podemos dizer aos nossos filhos: meu filho, o que você tem é uma oportunidade de Deus para que você possa também compartilhar da sua glória com outras crianças que precisam ser abençoadas. E se nós fizermos isso, irmão, você vai ver como isso alegra o coração. Quando seu filho chega em casa e diz assim: papai, meu colega da escola estava sem lanche hoje e eu paguei o lanche dele. Paguei o lanche dele. E você vê nos olhos do seu filho isso brilhando. Meus irmãos, isso é uma satisfação muito grande. Eles estão fazendo o que Jesus fez por nós, compartilhando da glória deles, daquilo que Deus tem dado a eles. Meus irmãos, nós precisamos aprender o Evangelho e remediar os pecados dos nossos filhos e o coração dos nossos filhos com Cristo Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa. Perceba que isso aqui é uma caminhada. Às vezes a gente nem sequer não chegou nem nos umbrais do coração dos nossos filhos. Como é que a gente vai remediar o coração dos nossos filhos se a gente nem chegou no coração? E o pior ainda, se nós não conhecemos o Evangelho. Se nós achamos que o Evangelho é a religiosidade, o ritualismo que a gente tem, de vir à igreja, de ir para casa, de carregar uma Bíblia, de dizer a todo mundo que você é um cristão, a gente precisa compreender o Evangelho, entender o que é o Evangelho. Na criação de filhos, inevitavelmente teremos que lidar com os pecados deles, tá bom? Entenda isso nessa noite. Sai daqui achando que seu filho é perfeito. Talvez você esteja até triste ultimamente pelo que você tem ouvido e visto dos seus filhos. Mas saiba, eles são pecadores. Eles são falhos.
não entre numa ilusão mundana de que eles são perfeitos. Nosso papel diante dessa imperfeição não é o de acusadores, mas de ajudadores. Deus nos colocou na vida deles e eles na nossa vida para que possamos ser instrumento de Deus na vida deles. Lembre-se do que eu disse inicialmente, nós precisamos estar acima deles e ao lado deles, acima deles como pais, como responsáveis diante de Deus pelos filhos que temos e ao lado deles, para compartilhar com eles os fardos do pecado, das decisões equivocadas que eles vão tomar. Devemos entrar nos dilemas interiores deles. E para a gente entrar nos dilemas interiores deles, a gente precisa dar a eles a oportunidade deles se expressarem. Deles dizerem: mamãe, eu estou sentindo uma coisa muito estranha. Papai, um negócio aqui está feio. Comece agora mesmo a se comunicar com seu filho, com a sua filha. Peça a Deus sabedoria para ouvir e aplicar a graça de Cristo Jesus. Peça a Deus, clame ao Senhor. Peça ao Senhor que te faça compreender em Cristo Jesus como educar o seu filho, como discipliná-lo, como corrigi-lo à luz do Evangelho e não à luz do legalismo. Sabe aquela correção que dizem assim: meu filho, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se você não fizer aquilo outro, você vai para o inferno, viu? Como se as ações dele tivesse capacidade de colocá-lo no céu. Como se a salvação não fosse um ato de graça. Mas quando você não entende a graça, você acaba entrando nesse legalismo e dizendo, colocando um fardo sobre o seu filho, adoecendo seu filho. Que na primeira oportunidade vai dizer: eu não quero ser um crente nunca na minha vida. Porque esse fardo aí é um fardo pesado demais. Eu não consigo carregar. Nem meus pais conseguem. Como é que eles querem que eu consiga? Deixa eu lhe dizer uma coisa, para finalizar aqui as minhas palavras. Diante disso que nós falamos aqui, talvez você diga: pastor, mas isso é muito difícil. Mas eu quero lhe dizer que não é impossível. Não é impossível porque a palavra de Deus, ela nos diz que é possível a nós podermos descobrir o que se passa ali no coração e na mente dos nossos filhos. É possível descobrir os dilemas no coração deles, como disse Salomão lá no texto que lemos inicialmente, em Provérbios capítulo 20, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Se nós colocássemos aqui os nossos filhos, poderíamos dizer assim: como águas profundas são os propósitos do coração dos nossos filhos. Águas profundas. Águas, irmãos, que não é fácil chegar lá, ficam escondidas, estão lá, guardadas. Mas Salomão diz o seguinte: mas o homem, mas os pais, o pai e a mãe, de inteligência, sabe descobri-los. Sabe descobri-los. O homem e a mulher de inteligência. Que inteligência é essa? De sabedoria. De uma sabedoria que sabe ouvir, Quando nós sabemos ouvir, nós chegamos ali no coração dos nossos filhos. A gente vive numa época que as pessoas querem mais falar do que ouvir. Hoje, você ser uma pessoa que sabe ouvir é um grande privilégio para quem você empresta os seus ouvidos. Porque todo mundo quer falar hoje, todo mundo quer falar. E quando você pensa que tem alguém lhe ouvindo, muitas vezes não tem, sabe por quê? Porque a voz de fora, exterior, os sons se calam, mas a voz do coração não se cala. Sabe aquela pessoa que está ouvindo o seu dilema e já está pensando interiormente no que vai dizer a você? Ela não está lhe ouvindo. Ela não está lhe ouvindo. Ela sequer sentiu o que você sentiu. Ela não chegou no seu coração. Por quê? Porque dentro dela, a voz interior dela está gritando, falando, pensando. Ela não está atenta em você. Saber ouvir, irmãos, envolve essa empatia para estar junto
com o outro, sabendo, vivenciando, experimentando o que ele está sentindo, para chegar então ao dilema do coração dele. Os nossos filhos, irmãos, precisam disso, precisam de pais que ouçam a eles, para que a gente possa chegar ao coração deles. Mas se nós já estamos pensando diante do que eles têm falado, na primeira resposta, no primeiro argumento que precisamos dar a eles, nós não chegamos ao coração deles. E eles vão continuar sem ter ninguém para ouvi-los. Eles vão ter alguém que escuta as palavras deles, mas alguém que não ouviu. Se você já ouviu o coração do seu filho, você vai perceber o seguinte, que vai ter momentos que você vai chorar junto com eles, pela fraqueza deles, pela a maneira tola, insensata que eles muitas vezes agem. Mas se você nunca ouviu seu filho ou sua filha, certamente você nunca soube o que era isso. E eu vou lhe dizer outra coisa a mais. Talvez lá no mundo tenha muita gente que queira ouvi-los. E quando o mundo começa a ouvir e falar na linguagem do seu filho, você perde o seu filho, você perde a sua filha. Porque o que eles não encontram lá na sua casa, eles vão encontrar lá no mundo. Talvez no mundo, através de uma dona, ou através de um dono, de alguém que vai saber ouvi-los. Meus irmãos, peçamos nessa noite, peçamos a Deus sabedoria para nos comunicar e corrigir os nossos filhos, os filhos que Deus nos deu. Corrigir os nossos filhos com sabedoria. Eu espero que essas orientações rápidas, objetivas, possam te ajudar. Diante dessa tarefa tão árdua, como alguém já disse, pais sofrem no paraíso, né? Que é uma maravilha ter filhos, mas traz muitas dificuldades, muitas lágrimas, muitas lutas. E eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, também incluindo a minha, óbvio, não faço só por você, também sou dependente, preciso da graça de Deus. E nessa oração eu gostaria de pedir a Deus, juntamente com você, sabedoria, para que você possa saber corrigir os seus filhos, para que você assuma o seu papel como representante de Deus na vida deles, mas também assuma o seu papel de parceiro, de alguém que sabe das dores dele, das dores dela, está ali para ajudá-los, para orientá-los no Evangelho, em Cristo Jesus. Então nós vamos orar nesse momento, curve sua fronte, peça graça a Deus, peça ao Senhor que Ele te dê essa sabedoria. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós te louvamos porque a Tua palavra é norte para nós. A Tua palavra, Senhor, nos diz que o homem de inteligência sabe descobrir os motivos, as intenções, os desejos do coração. E nós te pedimos nessa noite sabedoria para escutar os nossos filhos, para poder corrigi-los, Senhor, não de acordo com o que o mundo ensina, Senhor, porque o mundo não te teme, o mundo não te conhece, Pai, mas nos ensina a corrigir os nossos filhos de acordo com a Tua palavra, nos ensina a enveredá-los no caminho da justiça, no caminho que honra o Teu nome, meu Pai, no caminho que coloque o Senhor no trono dos seus corações, porque quando isso acontece, tudo mais, Senhor, se harmoniza, tudo mais se torna uma bênção. Os nossos filhos, eles saberão fazer escolhas, eles saberão qual o caminho a seguir, Deus, a partir daquilo que ouviram e aprenderam com os pais, aprenderam de Ti, meu Pai. Eu te peço nessa noite por essa mãe, Senhor, que aqui está, e que já tem colocado em suas orações, Pai, o desejo de poder criar o seu filho e a sua filha, Senhor, nos Teus caminhos. Meu Senhor, eu sei que Tu tens ouvido o clamor dele, o clamor dela. Tu sabes, Senhor, quantas lágrimas, até de arrependimento, tem muitas vezes sido derramada nos olhos dela. E eu te peço nessa noite, Pai, concede graça à Tua serva, Senhor, que ela possa, Deus, olhando para o Senhor e olhando para a Tua palavra, meu Pai, saber como chegar ao coração da sua filha, ao coração do seu filho. Pai, eu te peço também, Deus, por aqueles que ainda estão, Pai, com os seus filhos no colo, meu Pai. Pai, como é bom ter filhos de braço, como é bom, Pai, tê-los juntos de nós, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que os dias
vão mostrar, Deus, que eles são pecadores e que nós precisamos, Deus, de sabedoria para poder orientá-los, governá-los. E eu te peço, concede a estes, Senhor, que estão nesse momento agora, esta graça, que o Teu Espírito Santo os capacite, que o Teu Espírito Santo brilhe, ilumine, para que eles possam ver a Tua palavra e saber, Deus, como aplicá-la na vida dos seus filhos. Pai, toma esse Teu servo, meu Pai, dar a ele a graça, a firmeza, dar a ele a posição de líder, Senhor, para governar os seus filhos no Teu caminho, para que eles possam crescer, Deus, e serem coroas de glória para a cabeça dos seus pais. Meu Pai, eu te peço assim, e eu sei, meu Deus, que Tu és o Deus que nos ajuda. Eu sei, Pai, que nós não conseguiremos em momento algum criar os nossos filhos de forma que honrem o Teu nome, se o Senhor não estiver conosco. Eu te peço, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos para a glória do Teu nome. Assim eu te oro e te peço, e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.